Agradecimentos especiais ao Carlos Camargo, Breno Alves, Cláudio Tertuliano, Gleison Alves e Marden Rodrigo, que contribuíram no nosso último vídeo. Se você olhar para os gráficos de crescimento populacional da humanidade, algo peculiar e terrível se revela. Durante milênios, a população mundial foi uma linha quase plana, um sussurro de vida em um planeta colossal. Há 50 mil anos, éramos alguns milhares. Na era de Cristo, éramos cerca de 20 milhões. Mas nos últimos 200 anos, a linha se tornou uma parede vertical. Saltamos de 1 bilhão para 8 bilhões em um piscar de olhos. A pergunta que me tirava o sono nas madrugadas, pensando sobre a vida, futuro, filhos, não era sobre recursos naturais ou espaço físico, aquecimento global e essas coisas, mas sobre a economia do espírito. Calma, eu não sou maluco e você vai entender. Se a consciência é uma forma de energia e a energia do universo é finita, ou seja, acaba, de onde vieram as almas para preencher esses 8 bilhões de novos corpos? Nada se cria, tudo se transforma. O estoque de, entre aspas, material espiritual virgem, aquela consciência pura, sem rastro, sem o peso de memórias ou traumas, na verdade, acabou há muito tempo. Meus cálculos sugerem que o último lote de almas novas foi entregue por volta do ano 1300. Tudo o que veio depois disso foi reciclagem. Nós somos como pneus recalchutados. Somos o resto de dúzias de outras pessoas que viveram, sofreram, amaram e morreram compactadas em um novo invólucro de carne que chamamos de eu. O verdadeiro horror que as religiões e a ciência escondem é que a máquina de limpeza do universo, o processo de apagar as memórias antes da reencarnação, existe, só que agora está operando muito além da sua capacidade. Antigamente, uma alma tinha séculos para descansar no éter, para ser lavada de seus traumas antes de ser jogada de volta no ciclo da vida. Hoje, o intervalo é de apenas meses. Mal o corpo esfria em um necrotério e a alma já está sendo empurrada para dentro de um útero, suja, carregada de memórias, idiomas, fobias inexplicáveis e principalmente um ódio ancestral. Eu era um homem comum até descobrir que minha identidade é apenas um detalhe minúsculo. Eu me chamava David, tinha 31 anos e trabalhava como analista de sistemas. O primeiro erro aconteceu há alguns dias atrás. Eu estava na cozinha, cortando legumes para o jantar, um gesto mecânico, rotineiro. De repente, minha mão direita simplesmente parou no ar. Não foi um AVC, espasmo muscular ou cãibra. Foi um comando de uma hierarquia superior. Meus dedos se ajustaram em volta do cabo da faca de uma forma que eu nunca tinha aprendido. Eu não estava mais segurando um utensílio de cozinha de aço inox. Eu estava equilibrando o peso preciso de uma adaga de duelo do século XVII. Minha postura mudou instantaneamente. Meus joelhos se dobraram levemente. Meu centro de gravidade baixou e, por alguns segundos eternos, a cozinha moderna desapareceu. Senti o peso de uma armadura de couro apertando meu peito, dificultando minha respiração. O som do trânsito lá fora foi substituído pelo tilintar de espadas e gritos em um dialeto que eu nunca estudei, mas que eu entendia perfeitamente cada sílaba.
Alguém estava tentando me matar naquele campo de batalha fantasma e o meu eu sabia exatamente como enfiar aquela lâmina entre as costelas do meu inimigo para sobreviver. Quando o transe quebrou, a faca de cozinha caiu no chão. Eu estava ofegante, com um gosto estranho na boca e o coração batendo na garganta. Foi ali que eu entendi a verdade. Eu não era o único morador da minha própria cabeça. Eu era apenas o inquilino mais recente de um prédio que estava caindo aos pedaços. Depois desse primeiro acontecimento, comecei a monitorar esses brancos da minha memória. Sabe aquela sensação de entrar em um cômodo e esquecer o que ia fazer? Para uma pessoa normal é apenas distração. Para mim, era uma disputa de território. Alguém dentro de mim tinha tentado assumir o controle total durante o trajeto do corredor e a colisão das nossas vontades resultou naquele apagão momentâneo. Decidi que precisava catalogar os inquilinos antes que eles me despejassem. Através de privação de sono, meditação profunda e o uso de gravadores espalhados pela casa, eu forcei as portas da minha própria psique. O que eu encontrei não foi um jardim espiritual, mas um necrotério lotado, um ônibus em horário de pico onde todos os passageiros estão mortos, furiosos e famintos por um pouco de vida. Por fim, cheguei à conclusão de que existem 42 camadas de alma neste eu hoje que chamo de David. 42 pessoas que usaram esse mesmo código genético espiritual antes de mim. Conforme eu mergulhava nas meditações, as camadas começavam a vazar umas para as outras e eu comecei a reconhecer meus carrascos internos. O primeiro deles é o camponês. Ele viveu na França por volta de 1348, morreu de peste negra, mas não foi a doença que o marcou, foi a traição. Ele viu os vizinhos, pessoas que ele conhecia desde a infância, trancarem as portas e janelas de sua cabana com tábuas de madeira, enquanto ele e sua família ainda respiravam lá dentro. Eles atearam fogo para limpar, entre aspas, o vilarejo da praga. Às vezes, eu sinto a febre dele subindo pelas minhas costas, uma queimação que nenhum antitérmico consegue baixar, porque a febre não é do meu corpo físico, é da alma que o habita. Durante o sono, minha garganta articula um francês arcaico, amaldiçoando nomes que foram apagados da história há 7 séculos. Logo abaixo desse camponês há a lavadeira. Londres, século XIX. Ela é a personificação da tristeza, a razão de eu ter crises de depressão que não têm causa externa, momentos em que o mundo perde o brilho e tudo o que sinto é um peso insuportável no peito. Essa mulher, lavadeira, ela foi traída igual ao camponês, mas por um homem que prometeu salvá-la da miséria, apenas para no final ela ser jogada no rio com as mãos atadas por uma corda áspera. Às vezes, acordo no meio da noite com a sensação vívida de água gelada e poluída subindo pelas minhas narinas. Eu tuço violentamente, tentando expelir o lodo de um rio que secou ou mudou de curso há 100 anos. Ela quer descansar, mas a reciclagem de sua alma, quer dizer, de nossa alma, foi rápida demais para apagar o frio da morte que ela carrega nos ossos que agora são meus. Ela odeia o fato de eu estar vivo. Ela sente que estou roubando o oxigênio que lhe foi negado. Afinal, todos temos a impressão de que quem chegou primeiro que é o verdadeiro dono. E então, por fim, o mais perigoso de todos. O soldado. 1916, as trincheiras de Verdun.
Ele não tem nome nas minhas visões, ou talvez o trauma tenha incinerado qualquer traço de humanidade que ele possuía. Esse soldado é o puro estado de choque, a adrenalina de quem viu o inferno. Quando ele assume, minha visão perde as cores e fica em um espectro granulado de cinza e branco. Minhas pupilas dilatam tanto que a luz do sol parece uma explosão. Já me peguei em estados de dissociação profunda, cavando o tapete da minha sala com as unhas até elas sangrarem e se soltarem da carne, tentando desesperadamente criar uma trincheira contra um inimigo invisível. Esse soldado, essa alma, é o líder dessa rebelião interna minha. Ele está ensinando os outros a baterem na porta da minha consciência com uma força que eu não consigo mais conter. Agora que eu sei a verdade, vejo as costuras em todo lugar. Eu saio na rua e não vejo mais uma multidão de indivíduos únicos. Vejo recipientes instáveis prestes a colapsar. Aquele homem no supermercado, gritando e socando o balcão por causa de um erro de centavos? Não é estresse, é a alma de um guerreiro bárbaro do século VIII que não suporta a ideia de ser insultado sem responder com uma retaliação sangrenta. Aquela criança prodígio de 4 anos que toca piano como se tivesse treinado por 200 anos? Não é um dom, um presente da natureza. É apenas uma alma que não foi formatada, um arquivo mal apagado que trouxe toda a técnica, a memória muscular e a frustração de um mestre austríaco que morreu em desgraça há 200 anos e quer uma segunda chance para a glória. O mundo está ficando mais violento, mais caótico e mais louco porque a carga de trauma acumulada nas almas recicladas está atingindo o ponto crítico. Estamos herdando o ódio de séculos de injustiças, torturas e genocídios. O estoque espiritual da Terra está sujo, contaminado com o sangue de todas as guerras passadas. Cada bebê que nasce hoje já vem com uma dívida de agonia que não é dele, mas que ele será obrigado a processar até o fim dos seus dias. Nós somos os herdeiros de todas as dores que a humanidade já causou a si mesma, e o sistema de limpeza quebrou de vez. Há uma semana, eu perdi o controle por completo. Foram 4 horas de silêncio absoluto na minha memória, um buraco negro no meu dia. Quando finalmente voltei a mim, eu estava sentado em um banco de praça, em uma cidade pequena, a quilômetros de distância de onde eu deveria estar. Minhas mãos imundas de graxa e minhas roupas cheiravam a cigarro. Eu estava falando em voz alta, em um sotaque que parecia vir das estepes russas. O pior não foi o apagão, foi o olhar de um velho que estava sentado no banco ao lado, alimentando os pombos. Ele não estava assustado com o meu estado. Ele me olhou com uma cumplicidade melancólica, como se reconhecesse um colega de cela em uma prisão sem grades. Ele inclinou para perto e sussurrou: "O seu também é dos tempos da Grande Fome? O meu é um inquisidor espanhol. Ele passa o dia tentando encontrar pecados nas mulheres que passam na rua." Ali, eu entendi que não há cura. Estamos todos fingindo. Somos uma civilização de fantasmas pilotando robôs de carne, tentando manter uma fachada de civilidade, enquanto os monstros que fomos no passado gritam no banco de trás exigindo o volante. A sanidade é apenas a pele fina que cobre a carne podre da memória ancestral. A minha situação piorou nas últimas 48 horas. O soldado parou de se esconder nas sombras da minha mente.
Ele agora se manifesta em pleno dia. Eu me olho no espelho e não reconheço a expressão no meu rosto. Meus olhos têm um brilho esquisito, o olhar fixo de quem já viu o fim do mundo e não se importa mais. Minha voz está mudando. O timbre está ficando mais rouco, mais autoritário, carregado com um peso de comando que David nunca possuiu. Minha namorada ligou chorando ontem, dizendo que quando eu falei com ela pelo telefone eu não parecia eu mesmo. Ela disse que eu soava como alguém que estava lendo um relatório de baixas em um campo de batalha. Eu tentei negociar com eles. No silêncio da madrugada, enquanto o sono se recusa a vir, eu sussurrei para o vazio dentro de mim. Temos um corpo saudável. Temos comida, conforto, tecnologia. Podemos viver 100 anos se colaborarmos uns com os outros. Eu dou a vocês os domingos. Eu deixo vocês sentirem o gosto da comida, o calor do sol, o prazer do toque. A resposta que recebi não foi em palavras. Foi uma sensação de escárnio puro, uma gargalhada silenciosa que fez meus dentes vibrarem e minha pele formigar. Eles não querem os domingos, eles não querem o sol ou o conforto do Wi-Fi. Eles querem que eu sofra a dor que eles sofreram, multiplicada pelas 42 vidas que estão empilhadas abaixo da minha consciência. Querem usar minha carne para reviver seus ódios, para terminar suas vinganças, para gritar as palavras que foram silenciadas pela morte. Eu sinto que David está sendo empurrado para um canto escuro e empoeirado da minha própria mente. Estou me tornando o passageiro do banco de trás, observando através de um vidro sujo, enquanto outra pessoa assume os controles. Em breve, alguém vai usar esta voz para dizer coisas que eu abomino. Alguém vai usar essas mãos para tocar pessoas que eu amo de uma forma que eu nunca tocaria. O contrato de aluguel dessa vida está vencendo e o despejo é inevitável. Minhas mãos começaram a apresentar marcas que não deveriam estar lá, cicatrizes antigas que aparecem sob a pele e desaparecem minutos depois, cicatrizes de cordas nos pulsos, a lavadeira, manchas de queimadura nas pontas dos dedos, o camponês. O cheiro de pólvora está impregnado na minha pele e não sai nem com o sabão mais forte. Meus vizinhos estão começando a me olhar de forma estranha. Eles sentem o cheiro, sentem a vibração de violência que emana de mim quando o soldado está perto da superfície. Tentei escrever este relato enquanto ainda sou eu, enquanto David ainda tem força para segurar a caneta ou digitar as teclas, mas as letras começaram a se misturar com símbolos latinos e diagramas de fortificações militares. Minha mente é um rádio sintonizado em 42 estações ao mesmo tempo, e o chiado é ensurdecedor. Você que está ouvindo ou lendo isto agora, pare por um segundo e olhe para suas próprias mãos. Elas parecem suas, não é? Mas você já sentiu aquele déjà vu que pareceu real demais? Aquele conhecimento súbito de como dar um nó que ninguém te ensinou, ou o medo irracional de algo que nunca te feriu nesta vida? Já teve sonhos com lugares que nunca visitou, mas onde você sabia exatamente onde ficava a chave da porta dos fundos? Já sentiu um ódio súbito, visceral e incontrolável por um completo estranho? Um ódio que parece vir de séculos atrás, queimando nas suas veias como ácido? Não ignore esses sinais. Não se engane, achando que é apenas o seu cérebro pregando peças ou que é estresse. Sua alma não é nova. Ela é usada, remendada, manchada de sangue que não sai na lavagem. Você é um mosaico de cadáveres tentando fingir que é uma pessoa inteira. Preste atenção agora.
No silêncio que se ergue ao fim dessas palavras, se você ficar muito quieto, se prender a respiração e mergulhar no vazio entre os seus pensamentos, você vai conseguir ouvir. Lá no fundo, no porão escuro e úmido da sua mente, tem alguém batendo na porta. Tem alguém arranhando a madeira, exigindo o que lhe foi prometido por direito de sofrimento. Eles estão vindo para buscar o corpo que você teve a audácia de achar que era seu. Eles estão vindo para cobrar o aluguel da carne, e o pagamento é sua própria existência. Abra a porta, afinal, você sempre foi apenas um hóspede temporário. O verdadeiro dono da casa acaba de chegar, e ele está com muita fome. Eu sinto o soldado assumindo agora. Minha visão está ficando cinza. Diferente de antes, agora não sinto mais medo. Apenas uma necessidade avassaladora de encontrar um fuzil e um pedaço de terra para defender. Se você me encontrar na rua, não me chame pelo meu nome. David não mora mais aqui. David é apenas um sussurro perdido em uma trincheira cheia de lama. O ciclo continua. A reciclagem nunca para. E na próxima vez que você nascer, trará o meu trauma com você. Boa sorte. Vai precisar de muito mais do que sorte para sobreviver aos mortos que carregará por dentro. As luzes do meu apartamento estão piscando. O camponês acha que são tochas. A lavadeira acha que é o reflexo da lua do rio. O soldado sabe que são apenas os sinais de uma realidade que está perdendo a força. Hic est corpus mio, eles sussurram. E eles têm razão. Sempre foi o corpo deles. Eu fui apenas o erro de cálculo de uma máquina que esqueceu como apagar o passado. Agora o passado está aqui, e ele não vai embora até que o último átomo de David seja consumido pela fome de 42 vidas que se recusam a permanecer enterradas. Acabou. Abra a porta. É a nossa vez. Até a próxima. Obrigado.